Top 3 fundos imobiliários de shoppings que estão descontados. Ou seja, você tem a possibilidade de comprar um fundo de shopping com mais de 10% de desconto. Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito de ir em shopping pelo menos uma vez por mês. Eu moro numa cidadezinha pequena onde não tem, mas tem uma cidade do lado da minha aqui que tem vários shoppings. E basicamente todos os meses a gente vai lá dar uma volta. Gosto de levar minha filha para se divertir, brincar, comer um McDonald's, alguma coisa assim. E o mercado de fundos imobiliários traz a possibilidade da gente fazer parte, da gente ter um pequeno pedacinho de vários shoppings imobiliários espalhados pelo Brasil todo. Uma carteira de fundos imobiliários diversificada é muito importante que tenha vários segmentos de fundos imobiliários. Por exemplo, fundo de papéis, onde tem a característica de pagar maiores dividendos, mas não tem a característica de valorização da cota. Fundos de tijolos, pode ser galpões logísticos, escritórios comerciais, renda urbana desses mercados dentro da cidade, ou fundo de shoppings, que é o caso do vídeo de hoje. Quando você compra um fundo de shopping, você está participando de forma direta de vários shoppings espalhados pelo Brasil. Eu vou te mostrar 3 opções aqui de bons fundos imobiliários de shoppings que estão descontados, ou seja, você tem a possibilidade de comprar com valor baixo. Então faz o seguinte, se inscreva no canal, ativa as notificações e vem para a tela do PC. Lembrando que o objetivo do vídeo é passar os fundos imobiliários, as suas principais características, para que você estude o fundo com mais profundidade, para de repente colocar na sua carteira. O primeiro fundo aqui é o MAL11, inclusive tenho esse fundo na minha carteira. O valor de hoje está em R$ 108,56. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,47, o PVP está em 0,91. Fazendo uma analogia, é como se você estivesse investindo R$ 91 e comprando o equivalente a R$ 100 de patrimônio, entendeu? Você está com 9% de desconto sobre o valor patrimonial do fundo. Liquidez diária 3,06 milhões, ou seja, o quanto foi negociado de forma diária nos últimos 30 dias. Isso é uma média. E valorização nos últimos 12 meses, 0,17. É um fundo imobiliário bem legal. Você pode ver que o seu valor patrimonial por cota seria de R$ 119,15. Como que eles chegam nesse valor patrimonial por cota? Você pega o valor total do fundo aqui, ó, 1,55 bilhão, ou seja, somando todos os imóveis desse fundo imobiliário, tem um valor agregado de 1,55 bilhão. Dividido pelo número de cotas emitidas, 12,97 milhões de cotas. Aí você chega no valor patrimonial por cota. Aqui você tem a possibilidade de comprar aqui a R$ 108,56. Muito legal esse fundo. Fundo de tijolo, shoppings e varejo. Número de cotistas está em 137 mil aqui. Pagou 80 centavos de rendimento aqui no último mês. Quando a gente desce aqui, ó, ver o histórico de dividendos, você só pode ver que todos os anos pagou sempre bons dividendos. O fundo foi lançado lá em 2019. Logo depois aqui nós tivemos o C19. Você sabe o que aconteceu. Teve uma queda bem grande aqui, porque os shoppings tiveram que ficar fechados, né? Ou seja, sofreu bastante. Mas depois disso já veio recuperando aqui. E basicamente, né, depois de 2022 aqui, as coisas começaram a se estabilizar. E ele veio pagando aqui, ó, 80 centavos por cota. Ano passado pagou um pouco mais aqui, mas estava fazendo distribuição dos seus lucros, entendeu? Quanto ele paga na média aqui é 80 centavos por cota. Quando a gente abre o relatório gerencial aqui, a gestora é Genial, é uma das melhores do Brasil. Inclusive, eu tenho outro canal que eu só falo de cartões de crédito. A Genial lançou um cartão de crédito Black com acesso ilimitado à sala VIP, faz muito sentido. Caso você queira saber mais, vou deixar o link aqui na descrição. Aqui você consegue ter informações mais detalhadas. Por exemplo, patrimônio líquido do fundo, 1,5 bilhões, valor de mercado 1,44. Dividendo anunciado aqui foi de 80 centavos por cota. Área total aqui dos fundos imobiliários, 128 mil metros quadrados. Ele tem participação no total de 14 shoppings aqui e a ocupação está em 95%. Inclusive, olha só que interessante, ó. Dividend yield anualizado, cota do valor de mercado, está em 8,63. Já o valor patrimonial por cota, que seria como o yield on cost, se você tivesse o preço justo aqui do fundo, está em 8,06% ao ano. Muito legal também. Inclusive, aqui embaixo a gente consegue ver os shoppings que compõem essa carteira. Maceió Shoppings, ele tem uma participação de 52,85%. Shopping Itacurana aqui ele tem 6,6%, que é em Recife, Pernambuco. Usando Shopping 25% e assim sucessivamente, ó. Shopping Taboão, Campinas Shoppings e assim sucessivamente. Você pode olhar com mais detalhes quais são os números de cada shopping aqui da carteira. É um fundo muito legal, está descontado, ou seja, tem a possibilidade de você realizar ganho de capital. Isso vai ser concretizado? Isso vai acontecer com certeza? Não dá para saber porque o mercado envolve um monte de outras coisas. Mas é um fundo que eu gosto, acredito, inclusive está na minha carteira. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade eu tenho 30 cotas aqui, ó. O meu preço médio está em 112,26 e o preço hoje está em 108,34. Ou seja, você tem a possibilidade de comprar o mesmo fundo para receber os mesmos dividendos do que eu, pagando bem menos do que eu. Inclusive, nesse fundo eu estou negativo 3%, R$ 117.
Só que eu já recebi um total de 302 de dividendos. Então, quando soma, né, o prejuízo mais os dividendos, eu ainda estou no positivo aqui 5,48%, que dá 184. É um ótimo fundo, com certeza. Você pode estudar ele mais a fundo para, de repente, colocar na sua carteira. Segundo fundo imobiliário, não faz parte da minha carteira, mas é um ótimo fundo imobiliário, com certeza. É o HSML11. Está sendo negociado no dia de hoje a 95,83. Pagou dividend yield aqui 9,77%. Tá com PVP, ó, 0,88, ou seja, 12% abaixo do seu preço considerado justo. Liquidez diária também acima de 3 milhões. E valorização nos últimos 12 meses, 10,24. Quando a gente pega somente a cota aqui, você pode ver que não teve aqui um ganho de capital. Ou seja, quem comprou a 95,80, se fosse vender no dia de hoje, venderia a 95,83. Mas a gente coloca a cota ajustada, ou seja, o quanto que pagou de dividendos, a pessoa que investiu o equivalente a R$86 venderia no dia de hoje aqui a 94,87. Muito legal essa função de cotação ajustada do investidor 10. Então o seu preço justo aqui seria de 108,23, está sendo negociado na casa de 95. Já no relatório gerencial do fundo aqui, a gente tem mais algumas informações. É importante que você veja. Caso você queira baixar o relatório gerencial, você pode entrar no site Fundamentos, digitar o nome do fundo lá, que sempre tem o relatório gerencial mais atualizado. O início do fundo foi em 7 de 2019. Aqui a gente consegue ver o portfólio do fundo, ó. Por exemplo, Shopping Pátio Maceió, Shopping Granja Viana, Super Shopping Osasco, Vila Verde Shopping. Inclusive tem um mapa demográfico aqui que você consegue entender os estados onde tem. E aqui você consegue ter acesso detalhado dos shoppings. Por exemplo, Shopping Pátio Maceió, a participação do fundo está em 70%, ou seja, a maior parte do shopping pertence a esse fundo. Um total de 43,9 mil metros quadrados, número de lojas 143 mil, números de vagas de estacionamento 2.058. E a operadora tá com uma Alck aqui. Shopping Granja Viana, 23 km da rodovia Raposo Tavares, 51%, mais de 30 mil metros quadrados, 159 lojas. Osasco, ó, 58%, 131 lojas. Shopping Metrô Tucuruvi, 100% pertence ao fundo. O Via Verde Shopping aqui, 96%. Importante que você leia o relatório gerencial com calma para entender o que você está colocando na sua carteira, quais são os shoppings, quais são as taxas, o tipo de contrato, se é atípico ou atípico. Aquele fundo está muito alavancado, é importante que você leia com mais cautela. E o último fundo aqui também faz parte da minha carteira, inclusive abriu uma possibilidade de você comprar. O fundo VISC11 está sendo negociado no dia de hoje a 113,13, pagou 10,21%, PVP está em 89, ou seja, 11% de desconto. Liquidez diária, 5,2 milhões e variação nos últimos 12 meses, 5,43. Aqui está o gráfico da cotação ajustada. Valor patrimonial do fundo, 3,6 bilhões de reais. Valor justo seria de 127, você pode comprar 113. Último rendimento, 85 centavos. Número de cotista, 352 mil. Aqui a gente tem as principais informações, ó. Início do fundo, 10/3/2014. É um fundo relativamente antigo, já tem 10 anos aí. O código dele, CNPJ. Valor patrimonial por cota. Aqui tem alguns destaques, ó. Pagou 85 centavos. E resultado não recorrente, 48 centavos por cota. No mês de julho, o fundo recebeu 45 milhões referentes à terceira parcela das vendas realizadas no segundo semestre de 2023. Esses recebimentos geraram um resultado não recorrente de 48 centavos por cota. Então é um fundo que está guardando aquela gordurinha para distribuir em forma de dividendos. Novamente, aqui embaixo a gente consegue ver mais algumas informações e os shoppings que compõem essa carteira. Olha só que legal, todos esses shoppings aqui fazem parte da carteira do VISC e o quanto representa em percentual. E aqui você pode ver todos os shoppings e os números com mais detalhes. Lembrando que eu passei de forma bem resumida para vocês, apenas para que vocês possam entender um pouco do fundo para estudar com mais profundidade. Desses dois fundos, vou até mostrar minha carteira aqui novamente. Eu tenho o VISC e o MAL11. Ambos, o meu preço médio tá maior aqui, tô tomando um prejuízo. Mas isso é normal no mercado de fundos imobiliários. Houve uma época aqui que eu tava com todos os fundos imobiliários no positivo, agora está no negativo. Então, olha só. O meu preço médio no VISC está em 113,08 centavos, está sendo negociado no dia de hoje a 113,04. E no MAL11, assim como eu disse, meu preço médio está em 112,26, está sendo negociado a 108. Mas quando somos os dividendos que eu já recebi de cada fundo imobiliário aqui, a minha carteira está no positivo como um todo, 8,75%, 3.704. Lembrando que o objetivo dos fundos imobiliários é gerar renda passiva e é isso que eu já estou construindo. Ó. Quando você vê o gráfico aqui de dividendos que eu fui recebendo, ó, primeiro mês foi no mês 4 de 2023, total de 53,92, 74,40 e assim sucessivamente. Eu fechei o ano de 2023 recebendo um total de 1.832. Agora estamos no mês 8 de 2024. A minha média mensal aqui já está acima de R$315.
E o total que eu já recebi nesse ano foi 2.620,61. É exatamente esse o foco dos fundos imobiliários, gerar renda passiva todos os meses. Se você quiser ter acesso a um vídeo atualizado de 5 fundos imobiliários, base 10, para você começar a montar sua carteira, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.